bata palmas, principalmente para Débora Alfano e para o Fábio França, os dois merecem, mas não descuida, porque senão queima a comida, tem que fazer tudo de novo. Bom, eu disse que a gente ia falar de arroz, de feijão, de proteína animal, vegetal, e nós vamos falar disso. Como, Débora Alfano, Fábio França, a burocracia, o preconceito, a desinformação e a ideologia, elas atrapalham o progresso. Quanto? É difícil medir, é difícil saber. Mas essa associação, burocracia, preconceito, desinformação, ideologia, elas corroem o avanço. De um jeito que é muito preocupante. Países onde isso tem de sobra, falta PIB. Países onde isso não tem de sobra, o PIB cresce mais do que nos outros países. Então, um exemplo trivial, bobo. No Brasil se tornou obrigatório em 2014, ou a partir de 2014, portanto há apenas 8 anos, o uso de airbag em linha. Tem que ter um airbag do motorista e um airbag passageiro no banco da frente. Isso é lei, desde 2014. Bom, sabe quanto tempo antes isso se tornou lei nos Estados Unidos? 15 anos. 15 anos antes. A gente levou 15 anos para autorizar, ou melhor, determinar que tinha que ter airbag. Bom, nesses 15 anos, não dá para a gente dizer quantas pessoas morreram por falta de airbag. Mas dá para dizer que alguns estudos mostrando que pelo menos 1% das mortes provocadas no trânsito seriam evitadas se a gente já tivesse o airbag. A estatística foi feita antes, portanto, desde então tem airbag. Só que o airbag é obrigatório para os carros depois de 2014. Os carros antigos não estão proibidos de dirigir, mas 1% das mortes você teria evitado. O Brasil tem 30 mil mortes no trânsito hoje. Já foi bem mais. Mas vamos deixar 15 anos, 1%, 300 mortes ano, 4.500 mortes em 15 anos, que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse o airbag obrigatório em 99, junto com os Estados Unidos. 15 anos, 4.500 mortes teriam sido evitadas. Isso é um número simples. Mas a fonte questionável seriam 4.000 mortes, 9.000 mortes. Não vem ao caso. Vem ao caso que uma burocracia, uma novela, lobby, evidente que tem lobby, preconceito, ideologia, o que seja, você produz um atraso de 15 anos. E você teve mais morte aqui do que nos Estados Unidos. Isso vale para o cinto abdominal, para o cinto de 3 pontas que o seguiu, vale para uma série de coisas, isso para falar do trânsito. Agora, da mesma forma que isso tem no trânsito, imagine como era um carro, portanto, antes de 2014, ou antes do cinto de segurança, como era uma televisão de 10, 15 anos atrás, né? Como era um celular de 10, 15 anos atrás. As coisas eram muito atrasadas. Bom, você tem uma regra hoje no Brasil que para você aprovar um defensivo agrícola, para você aprovar um pesticida para o campo, você tem que passar pelo Ministério da Agricultura, que pode aprovar ou não. Pela Anvisa, que pode aprovar ou não. Pelo IBAMA, que pode aprovar ou não. Com muita sorte, se você tiver muita sorte, sabe-se lá o que mais, você consegue aprovar em 7 anos. Mas a média no Brasil é 8 anos. Tem produtos que levam mais de 10. E o custo disso é uma coisa assombrosa. Nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de reais. Bom, em quanto tempo os Estados Unidos aprovam um novo produto, seja químico, biológico, para funcionar como defensivo agrícola, como pesticida? 3 anos. Na Austrália, grande produtor rural, 2 anos e meio. No Paraguai, produtor rural importante, muitos brasileiros produzindo lá, 1 ano e meio. O Brasil, a média é 8. Bom, se leva 8 anos para você aprovar um novo defensivo agrícola, significa que você está usando o velho defensivo agrícola. Então você imagina que a gente está usando um defensivo agrícola antigo, ultrapassado, enquanto os outros países estão usando defensivos agrícolas novos, modernos. Eles estão no carro com airbag e nós com carro sem airbag. Existe hoje no mercado
Um defensivo agrícola para a abobrinha. Um outro para beterraba. É raiz, é uma coisa. É caule, é outro. Tem um tipo. Cada produto já tem o seu defensivo. Tem isso no Brasil? Não tem isso no Brasil. Por quê? Porque não está autorizado pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa e pelo IBAMA. Os outros países usam e a gente não usa. Então, a gente resolveu criar no Brasil, e a gente mantém no Brasil, uma estrutura de autorização arcaica. E aí, esse assunto é tema de um debate desde 2002, 20 anos que nós estamos discutindo isso no Congresso. Para dizer, gente, não dá. Assim não dá. Porque o que a gente está fazendo com o consumidor, com quem compra os produtos? A gente está ultrapassado, a gente está usando produtos mais caros, menos eficazes, a gente tem que usar maior quantidade, a produtividade podia ser maior se a gente usasse os defensivos mais adequados, mais modernos, mais eficazes. Todo defensivo mais novo é melhor. E aí, 20 anos se passaram e a Câmara dos Deputados aprovou, na semana passada, um projeto de lei que o lobby contrário chama de PL do veneno. Vê se tem cabimento. PL do veneno. Estabelecendo o seguinte, olha, se é para pesquisar um novo produto, pesquisar, os órgãos têm que autorizar, as autoridades têm que autorizar em 30 dias. Se for para produzir, tem que ser 2 anos. Se não aprovar em 2 anos, produto novo, tem que dar um registro temporário, desde que esse defensivo seja usado em 3 países mais ricos, OCDE. Bom, a Câmara aprovou. E aprovou nesse processo, nesse projeto, que a autorização passa a ser exclusivamente do Ministério da Agricultura, sendo ouvidos os órgãos Anvisa e IBAMA, mas não passa por um, ele autoriza ou não, passa por outro, ele autoriza ou não, não, eles têm que ser ouvidos, mas quem autoriza é o Ministério da Agricultura. Pronto, virou uma confusão. Lobby para cá, desinformação, ideologia. Portanto, a gente tinha uma burocracia que a gente está atacando, um projeto de lei que deve passar no Senado porque ele é muito importante, mas vem o preconceito, a desinformação, a ideologia e o estereótipo. O agricultor, apresentado como, primeiro, um fazendeiro inescrupuloso, né? Que ele pega e fala pro sujeito do avião, assim, ó, enche de pesticida, enche de agrotóxico e detona aí, mas bota para ferrar esse monte de droga, enfim, veneno. Vamos encher de veneno. Primeiro, é caro. Segundo, da mesma maneira que os remédios precisam de receita, e um médico tem que dar uma receita, um agrônomo tem que dar uma receita. O sujeito não pega, fala, enche o avião de pesticida, ele não consegue comprar. É controlado. Ele não consegue comprar dinamite, ele não consegue comprar pesticida. Não tem que, é controlado. Ah, mas tem formas de burlar. Bom, tem formas de burlar, são outros 500. Mas o agricultor não vai fazer isso. Primeiro, porque é controlado. Segundo, porque é caro. E terceiro, porque existem sistemas de controle e o Brasil exporta grãos para 170 países. Se a gente estivesse envenenando a produção, ninguém ia comprar. Então é um bobajol, mas tem um lobby do atraso. Um lobby da fantasia, da turma do quero ser seu pai, já me leva, amor, que dá para você ter um mundo só dos alimentos orgânicos e que você teria que ter, aliás, se você fosse fazer um mundo orgânico, você teria que ter 3 vezes o tamanho da terra para poder produzir o que se produz hoje. O Brasil teria que ocupar 3 vezes a área que usa hoje para plantar. Um frango que fica pronto para o abate em 40 dias ia levar meses. Bacana alimento orgânico, que recebe defensivo agrícola também, só que biológico. E boa parte dos produtos que são solicitados ao Ministério da Agricultura, ao IBAMA, Anvisa, para uso na agricultura convencional também é biológico. Boa parte, a parte importante. Porque naquilo que os biológicos são melhores, usam-se os biológicos. Naquilo que os biológicos são limitados, usam-se os produtos químicos. A água que a gente bebe nas cidades recebe tratamento químico.
A piscina do clube, onde a gente deixa os filhos brincarem, com raras exceções, recebe produto químico. E nem por isso você morre porque vai nadar numa piscina ou morre porque vai beber água. Então, o uso racional, controlado dos defensivos, dos produtos químicos, ele é fundamental. Agora, enquanto a gente demora e fica enrolando para autorizar, a Europa, os Estados Unidos operam com produtos de quinta geração e a gente aqui, lá atrás, usando defensivo antigo, etc. E aí vem o lobby da desinformação, que é o mesmo lobby, no fundo é contra o sistema econômico. É um lobby que opera contra o sistema econômico. O Brasil aparece nos rankings como o país que mais usa pesticida no mundo. Aí eles pegam lá em litros, toneladas, seja lá o que for, o Brasil, destaque, etc. E tal. Não consideram que a gente tem 2 safras por ano, o que é uma coisa extraordinária, então só por aí a gente teria que usar mais do que outros. Não considera as estatísticas real, que é por hectare plantado ou por saca colhida, a gente cai na lista. A gente é o 7º ou o 13º no ranking de consumo por hectare ou por saca plantada. Então, o Brasil é um exemplo para o mundo e ponto, os melhores padrões de controle fitossanitários do planeta. Mas vai falar isso, como eu estou falando. Vai falar, isso está absurdo, está no lobby do agronegócio, etc. Não podemos cair na infantilidade. E quando aparece um projeto desse, a gente tem que tirar o chapéu e aplaudir. É tudo avanço. Vou dar um exemplo. Falei que ia falar de comida, feijão. Existe um feijão, existe, aliás, uma doença no feijão carioca chamado mosaico dourado. Ele é um vírus. Como ele é um vírus, não adianta usar bactericida porque não é bactéria. Não adianta usar fungicida porque não é fungo, é um vírus. Não tem o que fazer. Só tem um jeito de fazer. Os agricultores vão lá e pulverizam o veneno do portador do vírus, que é uma mosca, e fica pulverizando. Às vezes 3 vezes por ano, às vezes 10 vezes por ano, enfim. Essa mosca fica na soja, aí você tem que... É uma confusão. Bom, a Embrapa foi lá e desenvolveu um feijão carioca que é modificado geneticamente e ele consegue proteger contra o mosaico dourado. Ou seja, você não tem que usar esse inseticida. Olha que coisa maravilhosa. Sabe quanto tempo demorou para aprovar? Mais de 8 anos. O produto. Então, é 8 anos para aprovar um produto químico novo, 8 anos para aprovar um produto, um novo cultivar geneticamente modificado. É uma loucura. Como é que pode? Isso aí já está na praça, já é vendido. Então você tem uma coisa que economiza inseticida, no caso, e torna a produção mais barata. Tanto que esse feijão está sendo plantado e ele custa 20% a mais, porque não usa o inseticida. Você não emite CO2, porque você não está pulverizando. É uma série de coisas positivas. Bom, é fundamental, portanto, que a gente olhe para esse projeto que foi aprovado na Câmara e olhe para o projeto, que esse projeto vai ser aprovado no Senado, e não caia na esparrela, como eu disse, da desinformação, da ideologia, é a verdadeira bancada do atraso, a turma que está defendendo contra o sistema econômico, né? E é curioso, para finalizar, como essas pessoas trocam de papel, né? A bancada do Bolsonaro, que defende o uso racional dos produtos químicos, etc., no campo, é a favor dos transgênicos, é a favor do inseticida, é a favor do bactericida, é a favor do sei quê, mas é contra a vacina no braço do ser humano. Olha que coisa maluca. Defende a ciência no campo e defende o obscurantismo na vida das pessoas. Mas também dá-se o contrário. A turma que critica o governo, a turma da esquerda que critica o governo e que é a favor da vacina,
Quando chega na hora de vacinar o campo, aí eles são contra. Eles são contra. Eles trabalham contra esse projeto. Então, você vê que não tem uma lógica, sabe? Somos todos pela ciência. Não, somos todos pela ciência, desde que não seja para fortalecer o sistema econômico. Porque aí a gente é contra. Porque se os fazendeiros ganharem força, se o agronegócio ganhar força, a bancada da direita vai crescer, então nós somos contra. É uma coisa louca. Só que tem que pensar que nós estamos alimentando o mundo. Tem que pensar que a comida fica mais barata. Tem que pensar que o objetivo do agronegócio é produzir comida. É produzir comida. E está produzindo comida da melhor maneira possível. E dá para produzir de uma maneira ainda melhor. Está aí um exemplo. Está aí esse projeto que deve ser aplaudido, apesar das críticas naturais que vão surgir em redes sociais. Que absurdo, abraçando o que há de mais atrasado. Não, o que há de mais atrasado é ficar contra o sistema